Olá, estamos aqui para dar continuidade na leitura do nosso livro Histórias de Maria, de Graça Matiello. Como são 15 histórias, ontem eu li 3, ficou, bacana assim. Eu vou ler então, cada dia eu vou ler 3 histórias, tá bom? Assim dá certinho, não quebra a matemática. A história de hoje chama-se Numa Tarde Chuvosa. A ilustração, que eu já falei para vocês, é do Du Andrade, em bico de pena. É um fogão de lenha, um cantinho de cozinha com fogão de lenha e seus utensílios. Tá? Chama-se então Numa Tarde Chuvosa. Era inverno. A temperatura beirava a 3 graus. Muito frio. Minha casa era simples, de madeira, porém aconchegante. Na cozinha havia um fogão a lenha, que minha mãe acendia para esquentar o ambiente e fazer nossas refeições. Eu e meus irmãos ficávamos ali brincando, lendo livros de histórias e fazendo os deveres da escola. Minha mãe, com aquele olhar terno, lindo, de um verde esmeralda raro, nos observava e de vez em quando, sorrindo, nos mandava beijinhos. Meu pai trabalhava muito e só chegava à noitinha. Com ele procurávamos fazer mais silêncio, pois sabíamos que precisava descansar após um dia exaustivo de trabalho. Depois do jantar, ele gostava de permanecer à mesa e conversar conosco sobre como tinha sido o nosso dia na escola e nossa tarde na companhia de nossa mãe. Éramos uma família muito feliz e religiosa. Rezávamos antes das refeições e aos domingos íamos à missa, todos bem arrumadinhos. Minha mãe, além dos afazeres domésticos, lavava roupa para fora e costurava também. Quando sobrava um pouco de dinheiro, comprava uma peça de tecido para fazer nossas roupas, todas iguais, para 3 meninas e 2 meninos. Depois veio outro menino, quando minha mãe não esperava mais. Meu pai vibrava a cada anúncio de ela estar esperando o bebê. Ele falava, onde come um, comem 2, comem 3, e assim por diante. As dificuldades iam surgindo. Minha mãe, além de tudo, ainda contribuía com as despesas, fazendo pães, bolos e pastéis para vender. Meu irmão mais velho saía com sua cesta pelas ruas da pequena cidade do interior, onde morávamos, e sempre vendia quase tudo. As pessoas sabiam que éramos uma família pobre e numerosa. Compravam a fim de nos ajudar, mas também porque os quitutes eram realmente super gostosos. Aquelas vendas eram muito importantes nas despesas de casa. Meu pai sentia-se um pouco culpado, porque meu irmão era só uma criança e ainda assim trabalhava para ajudar no sustento da família. Mas se fazia necessário, pois eram muitas bocas para alimentar. Eu era a menor das meninas, a caçula, como meu pai se referia a mim quando falava com alguém. Minhas irmãs mais velhas cuidavam dos mais novos, apesar de serem crianças também. Certo dia, meu irmão saiu com a cesta cheia e conseguiu vender tudo. Estava contente, porque sabia que nossos pais enfrentavam muitas dificuldades. Meu pai tinha seu salário atrasado. Trabalhava numa oficina mecânica e o proprietário não conseguiu pagá-lo, porque também estava com problemas financeiros. Meu irmão, feliz da vida, assoviando,
voltava para casa com o bolso cheio. Cheio é só um modo de dizer, porque o montante não era tanto, porém dava para comprar alimentos para alguns dias. Estava distraído quando, de repente, surgiram 2 homens e começaram a cercá-lo. Ele se esquivava, mas não conseguiu reagir. Era muito pequeno em relação ao tamanho dos homens. Foi então que colocou as mãos nos bolsos e entregou todo o dinheiro. Os 2 homens saíram debochando dele e proferindo palavrões. Com sua cesta vazia e os seus bolsos também vazios, estava completamente triste. Caminhava em direção à nossa casa, cabisbaixo, a passos lentos. Não sabia como contar o que tinha ocorrido para nossa mãe, que o esperava ansiosa. Começou a chover, uma chuva torrencial. Meu irmão, chorando, pensava como seria a semana sem o dinheiro das vendas. A chuva encobria suas lágrimas, assim ninguém poderia perceber o seu choro. Quando chegou, minha mãe já estava preocupada por causa da tempestade, mas ficou aliviada ao vê-lo, embora tenha percebido no seu rosto molhado uma tristeza de cortar o coração. Percebeu que seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Ele contou o que tinha acontecido e minha mãe lhe deu um abraço bem apertado e consolou-o, dizendo: "Está tudo bem, meu filho. Nosso Pai Maior vai nos ajudar. Vamos superar esses momentos difíceis." Minha mãe era um anjo, tinha uma alma pura, completamente desprovida de maus sentimentos. Naquela tarde chuvosa, todos nós nos sentamos à beira do fogão a lenha. Todos nós sentíamos uma energia muito boa, pois nosso lar era cheio de amor. Minha mãe fez uns bolinhos de chuva. Comemos em silêncio, mas enquanto comíamos, os olhares se cruzavam. Sorríamos, sentindo uma satisfação imensa. Aqueles bolinhos gostosos, envoltos no açúcar com canela, acompanhados de um café preto, era a representação do aconchego. Nós nos sentimos mais unidos do que nunca. À tardinha, meu pai chegou. Minha mãe relatou o que tinha acontecido. Ele ficou muito nervoso. Queria procurar aqueles homens pela covardia de roubar uma criança. Mas minha mãe, com sua doce voz, o convenceu de que seria muito perigoso. E assim decidiram que deixariam para lá, a fim de que tal acontecimento não gerasse mais violência. A vizinhança, sabendo do que tinha acontecido, se mobilizou e arrecadaram alguns alimentos e nos presentearam. Nós não imaginávamos que nossos vizinhos fossem tão solidários. Ficamos muito felizes, na certeza que logo, logo iríamos retribuir todo aquele ato de bondade. No dia seguinte, fizemos bilhetinhos e fomos entregar a eles em sinal de gratidão. Minha mãe fez um bolo saboroso e chamou as vizinhas para comê-lo, acompanhado de uma xícara de chá numa tarde chuvosa de inverno. Ai, que lindo! Que linda história! Bom, a história seguinte chama-se O Melhor Pão de Ló do Mundo. Olha a ilustração, que coisa mais linda! Um bolo todo decorado. Lindo demais. Então vamos à nova história.
o melhor pão de ló do mundo. É impressionante como o olfato pode nos remeter a um passado distante. Resgata nossa memória afetiva, trazendo ao presente as mais doces lembranças. Recordo-me de como era bom sentir o perfume do bolo feito pela minha mãe. Essa sensação me leva de volta àquele momento com muita saudade. O cheiro do pão de ló, que invadia todos os cantos da nossa casa. Não só dentro, como também nos arredores. Ouvíamos os comentários das pessoas que passavam pela rua. Minha mãe adorava ir para a cozinha, fazer de comer. Cozinhava com amor, era alquimista, pois transformava poucos ingredientes num banquete real. As necessidades financeiras eram muitas. Meu pai ganhava pouco, mas ela contribuía com seus quitutes deliciosos. Além de sempre plantar muitas coisas, como aipim, batata, couve, milho verde, hortaliças, temperos variados em um pedaço de quintal que havia nos fundos de nossa morada. Fazia aquela comidinha simples com um sabor maravilhoso, super saudável, que não conseguíamos parar de comer. Meu pai trabalhava em uma oficina mecânica perto de casa. Assim, conseguia almoçar conosco todos os dias, coisa rara atualmente. Eu estudava de manhã, chegava em casa, era só o tempo de lavar as mãos e de me sentar para almoçarmos todos juntos. Quase sempre tínhamos visitas do trabalho de meu pai, homem solidário que convidava algum colega que não havia levado marmita. Então chegavam sem avisar. Mas minha mãe não se apertava. Com aquele sorriso terno, ia para a cozinha, colocava mais água no feijão, inventava mais alguma coisa para aumentar o que tinha, botava mais pratos sobre a mesa e estava tudo certo. Todos nós comíamos com satisfação. Com minha mãe não tinha cara feia, não. Era só alegria, era só bondade. Ela tinha o dom de fazer os outros felizes. Meu pai sabia que era assim. Conhecia o seu jeito amoroso de ser. O que significam para mim tais atitudes de meus pais? Princípio da divisão do pão. Muitos ensinamentos que procuro seguir até hoje. Voltando ao pão de ló, minha mãe o fazia frequentemente, porque além de anjo, era doceira. Fazia aqueles bolos artísticos, lindos, de escadarias, para moças que seriam apresentadas para a sociedade numa festa pomposa. Criava o bolo daquele casal apaixonado, o qual juraria amor eterno. Minha mãe era realizadora de sonhos. Fazia a alegria das crianças quando construía aquela imagem colorida, doce, saborosa, fantástica, materializada no manjar dos deuses. Aquela atividade era uma forma de minha mãe ajudar o meu pai no sustento de nossa família. Mas não era só isso. Era algo maior. Era além do material. Porque às vezes presenteava alguém que não podia pagar. Ela simbolizava o amor, representava o lado bom da vida, fazia a felicidade das pessoas e tinha mãos de fada. Eu me lembro de quando ela recebia uma encomenda. Meus irmãos e eu ficávamos radiantes, pois sabíamos que acompanharíamos todo aquele processo de criação, principalmente eu, que ficava ali, desfrutando a sua companhia. Recordo que ficávamos à sua volta, esperando os retalhos do pão de ló, fofíssimos e amarelinhos, como também esperávamos as sobras dos recheios. Essas imagens
me reportam ao passado muito distante. Consigo sentir o cheirinho do bolo assando, o seu sabor extraordinário, sua consistência que se desmanchava na boca. Consigo ver minha mãe concentrada na sua afeição, sua blusa de buclê amarela, que tenho comigo até hoje, seu avental de florezinhas vermelhas, suas mãos um pouco calejadas, porém habilidosas. Consigo vê-la cortando as camadas do bolo. Consigo visualizar aquela imagem dela planejando com todo cuidado o próximo passo de sua obra de arte. De vez em quando me olhava, sorria, com o sorriso mais terno que alguém poderia ter, e me dizia: presta atenção que quando eu não existir mais nesse mundo, você poderá fazer igual. Eu pensava: para quê? Eu tenho você que faz com tanta perfeição. É aquele pensamento que temos, que mãe é imortal. Talvez seja por isso que adoro cozinhar para mim e principalmente para os meus amores. Seu incentivo serviu tardiamente para que hoje eu tente ser um pouquinho do que foi aquela mulher magnífica. Mas realmente nunca estarei ao seu alcance, ao seu grau de sabedoria. Ela era um ser de luz, era minha mãe. Essa imersão nas lembranças daqueles cheiros e sabores deixa o meu coração quentinho, cheio de amor e saudade. Momentos inesquecíveis ao lado daquela grande mulher, exemplo a ser seguido. Essas lembranças me remetem à materialização do aconchego de uma vida que não volta mais. Essa viagem ao passado me dá tanto orgulho de ter tido a sorte de ter nascido do ventre de uma mulher de valor, doce, carinhosa, solidária, que veio para este mundo para somar e para espalhar só sentimentos sublimes. Que bom seria se todos os adultos tivessem crescido num ambiente fraterno como onde meus irmãos e eu crescemos. Que bom seria se todas as crianças do mundo vivessem como eu e meus irmãos vivemos. Ah, o pão de ló! Minha mãe o tirava do forno, o deixava esfriar e cortava as camadas. Adorava quando o recheio era doce de leite, ovos moles, disco de merengue, nozes picadas. Ficava ali de olho, gulosa como sempre. Depois das camadas serem montadas, chegava a parte mais divina. Era hora de ser enfeitado. Não lembro como ela fazia aquele glacê cremoso, mas tão cremoso que era possível modelar folhas nas laterais e muitas flores em cima, as quais mais pareciam o jardim de Claude Monet. Quando ela terminava de confeitar, era a vez do bibelô de porcelana, representando um casal de noivos, colocado no último andar do bolo, o que o deixava ainda mais deslumbrante. A Graça coloca aqui uma nota de rodapé a respeito do Jardim de Claude Monet, né? O pintor. Oscar Claude Monet foi um pintor francês e o mais célebre entre os pintores impressionistas. Nasceu em 14 de novembro de 1840, Rue Laffitte, Paris, França. Faleceu em 5 de dezembro de 1926, Giverny, França. Continuando a história, imaginava a coragem de quem deveria cortar aquela maravilha. Que dó! Mas o propósito era aquele, além de enfeitar a festa, comê-lo. Era uma verdadeira obra de arte. Sentia nos olhos de minha mãe uma satisfação tão grande
por ter conseguido realizar com esmero o seu ofício. Ela sabia que faria alguém feliz, e eu também sentia aquela satisfação de ver a felicidade dela. Tudo que é feito com amor é edificante. Se colocamos bons sentimentos naquilo que fazemos, o resultado sempre será positivo. Pronto, que maravilha, que espetáculo, dizia eu, batia palmas de reconhecimento. Minha mãe tinha um talento em transformar alguns ingredientes em sonho de vida. Mas, na sua simplicidade e humildade, dizia: missão cumprida. Quantas lembranças, quantos ensinamentos, quantos bons sentimentos, quantos cheiros e sabores, quantas sementinhas plantadas no coração de quem teve o privilégio de conviver com ela. Agora deve estar lá no céu, fazendo tortas de doces nuvens fofas. E com certeza está rodeada de anjos e arcanjos, todos muito felizes em sua volta. Ah, que lindo, meu Deus. Com certeza trazem lembranças também à nossa mente, né? Das nossas vivências. Bom, eu tinha dito que ia ler 3 histórias, mas acabou ficando um pouco longo já aqui, não é? Se eu for ler mais uma, vai ficar, acho que um pouco longo o vídeo. Bom, não faz mal, né? É tão bom ouvir boas histórias. Essa é a ilustração da próxima história. É um senhor num corredor com uma janela ao fundo e uma menininha espiando numa porta. Chama-se Meu Querido Professor Osmar. Todos nós adultos, acredito sem exceção, possuímos boas e más lembranças da escola, não é mesmo? Principalmente de uma figura muito importante no nosso processo de aprendizagem, o professor. Passamos por diversos tipos, os ruins, os legais, os engraçados, os inteligentes, os nem tanto inteligentes. Quando ingressei na escola com 7 anos de idade, não tive uma experiência muito positiva no meu primeiro ano. Infelizmente, minha professora era muito má. Estava sempre nervosa e insatisfeita. Já na minha tenra idade, conseguia perceber aquele seu estado de espírito. Aliás, sentia que ela tinha certo preconceito com os meus colegas negros e com os alunos mais pobres. Eu fazia parte desse grupo, que portavam de merenda pão com ovo, que às vezes nem isso. Tratava bem os alunos que pareciam possuir um poder aquisitivo melhor. Parece a história da Cinderela e sua madrasta. Mas essa história não é sobre a parte ruim, e sim sobre um professor com P maiúsculo, o professor Osmar. Aquela pessoa que mais parecia um pai de todos, ao invés de educador. É raro de se ver. Até hoje eu me lembro dele com muito carinho. Meus colegas e eu, quando nos encontramos, sempre surge o assunto de como eram boas nossas aulas de biologia com o Osmar. Ele era a personificação de um anjo, um ser iluminado, que amava sua profissão e principalmente seus alunos. Cursávamos o 2º ano do ensino médio de uma escola pública em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tínhamos só 2 períodos de biologia por semana. Perguntávamos, por que não trocam as 4 aulas de matemática pelas 2 do Osmar? Pois assim teríamos aquela imersão de conhecimento e divertimento que eram suas aulas.
Não me lembro exatamente em que dia eram, mas ficávamos ansiosos para que chegasse a sua vez. Lá vinha ele no corredor, já brincando com os alunos, que estavam esperando os outros professores chegarem. A nossa sala era a penúltima, sempre com seu casaco verde, seu blusão vinho e seu gorro preto. No inverno, é claro. Vestia sempre a mesma roupa, tinha até uns furinhos no casaco. Pensávamos, será que ele não tem outra roupa para vestir? Realmente acho que não tinha, ou era coincidência que colocava aquela para nos ver. Sua aparência não importava, ele era lindo por dentro. Era meigo, brincalhão e dava atenção para cada um de nós. Eu me lembro como se fosse hoje, quando entrava na sala de aula com seu largo sorriso, com abstinência dentária. Era o sorriso mais puro que conheci. Parecia um bebê recém-nascido. Nunca perguntamos o porquê daquela ausência. Ele também não se importava com aquilo. Não escondia de ninguém. O importante era o seu carisma. O importante era a sua inteligência e seu modo de conduzir uma turma de adolescentes, que geralmente dão trabalho. São irreverentes, mas com ele não. Com ele era só alegria. Até hoje paro para pensar no seu jeito. Ele tinha esse poder mágico de lidar, conquistava a todos. Sabia conduzir seres com os hormônios à flor da pele, algo difícil para um professor. Mas ele não. Era natural, era fácil, era encantador. Toda a sua maneira de transmitir conhecimento não era uma técnica didática, era sim a sua essência, era seu caráter, era seu amor pela profissão. Eu, adolescente de 15 anos, muito tímida, me sentava lá no fundão da sala para não ser notada. Mas nas aulas dele eu queria estar mais perto, mas não havia essa possibilidade. Cada um tinha o seu lugar. Às vezes conseguia barganhar com um colega a troca. O professor Osmar, carinhosamente, nos colocava apelidos. O meu era Tomatinho, porque ficava muito vermelha quando tinha que falar para a turma. Tinha também a Rosa Douro, o Beiço, o Fiapo, entre outros que não vou lembrar agora. Sei que muitos colegas carregam até hoje o apelido colocado por ele, mas não era algo que nos colocava para baixo. Não era bullying, ao contrário, era uma forma de aproximação, de carinho e descontração. Por isso, todos nós gostávamos daquele clima de brincadeira e, ao mesmo tempo, estudávamos e aprendíamos muito com ele. Naquela época não se falava em preservação do meio ambiente, mas ele sim falava muito. Nos fazia ver o quanto era importante cuidarmos da natureza, dos animais, do lixo que gerávamos. Que era de extrema importância pensarmos na herança que deixaríamos para as gerações futuras. Eu estou contando o que acontecera há 44 anos. Na época não havia essa preocupação, não havia campanhas de preservação, mas nós ouvíamos dele essa problemática. Ele pensava além do seu tempo, nos incentivava sobre essa questão. Participamos de um evento na escola, idealizado por ele, Semana sobre o Meio Ambiente. Eu e meu grupo nos apresentamos no auditório cantando para toda a escola a canção Rosa de Hiroshima, do Ney Matogrosso. Foi a coisa mais linda do mundo. Voz, violão e percussão. Cantei com mais 2 colegas. Deixei a timidez de lado e fui. Hoje em dia penso que ele não trocava de roupa por uma questão ecológica,
Não consumir muito preserva a natureza. Recordo que ele trabalhava os órgãos reprodutores masculino e feminino. Nós não tínhamos aquele ar de malícia que quase todo adolescente tem, explicado pela faixa etária de descobertas. Com ele era tudo tão natural, mas era porque ele nos passava a naturalidade. Era puro como águas cristalinas que derretem do pico da montanha gelada. Sua humildade e sensibilidade cativava todos que tiveram a sorte de cruzar seu caminho. Professor Osmar já virou estrela. Meu querido professor Osmar, de onde o senhor estiver, gostaria que soubesse que escolhi essa linda profissão, que é de passar conhecimentos para seres em desenvolvimento. Procurei seguir seus exemplos de amor e afetividade. Acho que até consegui um pouco. Acredito que a afetividade na educação pode transformar a vida de um aluno, de uma criança, de um adulto, não importa a faixa etária. O amor pela profissão é a fórmula para essa grandiosa experiência. Rezo para que existam milhares de professores Osmar nesse mundo. Que lindo, que lindo, que lindo. Desculpem a minha emoção. É que essa também é a minha profissão. Bom, vamos ficar por aqui, tá bom? Olha, ficou longo, né, o vídeo, mas valeu a pena, não valeu? Lindas demais as histórias. Espero que vocês deixem seu like, seu comentário, tá bom? Até o próximo vídeo.